essas histórias que nós queremos ter aqui no Alpha Cash Business, para poder incentivar e inspirar as pessoas que queiram fazer parte desse mercado em venda e consórcio. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui fará diferença na vida de muita gente que ele nem vai saber, né? Só por ter gerado esse conteúdo aqui, porque através desse conteúdo também a gente vai alcançar outras pessoas, porque nós somos inspiradores, né? E pessoas que inspiram pessoas a ingressar no mundo do consórcio ou qualquer outro mercado, precisa de histórias assim, interessantes. Parabéns, viu, cara? Parabéns, obrigado. Você é um cara interessantíssimo, já era admirador da sua pessoa e agora cada vez mais, porque a gente já não estava se falando tanto, né? Sim. E estar nos conectando hoje, para mim, é um presente, assim, muito, muito interessante, até porque você está fazendo parte do meu primeiro episódio no podcast aqui no Alpha Cash Business. Que é uma honra, né? Honra. E agora começa 2024, qual é a meta? Vamos crescer, né? Então vamos embora. Exatamente. E você citou que você está muito presente lá no Vale do Paraíba, né? Sim. E tem mais, você tem alguma coisa, operação aqui em São Paulo também? Eu tenho uma unidade que é a nossa matriz em São José dos Campos. Nós temos uma unidade em Jacareí. Sim. E uma unidade em São Paulo também. Tá, bacana. Cara, você, falando do seu profissional, falando da ingressão ao mercado em consórcio, falando dos profissionais, do status que você chegou hoje, você tem alguma dica assim para um cliente que queira tomar uma decisão? Quais são os pontos importantes para ele iniciar, analisar e tomar a decisão de comprar uma cota de consórcio, independente de onde seja, qual bandeira seja, simplesmente por ser consórcio? Na verdade, assim, o sistema de consórcio hoje está consolidado. Haja visto que nós temos aí 10 milhões de consorciados ativos, Brasil afora, o consórcio de imóvel não parando de crescer, o de automóvel sempre foi um sucesso, dentre outros segmentos pesados, serviços, né, que nós até falamos um pouquinho ali fora. O consumidor fica muito fácil hoje quando nós temos os juros que nós temos no Brasil. Então, hoje, adquirir um imóvel e pagar 3 imóveis é um absurdo. É um absurdo. Mas muitos consumidores compram por não conhecer o sistema de consórcio. E aí é o que eu digo para o meu time. Olha o que nós temos um poder de ajudar as pessoas. Quantos clientes que nós falamos e ele diz, nossa, nunca ouvi falar num consórcio de imóvel. E você apresenta para esse cliente o comparativo. Olha, num financiamento você vai pegar 500 mil e vai pagar 1,5 milhão. No consórcio, você vai pegar 500 mil e vai pagar 600 mil. Então, o consumidor hoje, ele precisa colocar na prateleira dele o consórcio. Ele precisa olhar e analisar também esse produto. Porque é só fazer conta. Hoje, quando nós tivemos a pandemia, se falou muito em planejamento. Porque muitas pessoas tiveram problemas em suas casas por não ter um planejamento. E o consórcio é um planejamento. Exatamente. Então, só que muitas vezes, a pandemia foi lá em 2019, nós estamos em 2024, muitas pessoas disseram que iam fazer diferente e não fizeram. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. O consumidor, ele precisa fazer conta. Vou financiar um carro, quanto isso custa? Deixa eu olhar o consórcio, deixa eu ver como é que funciona esse sistema e dar a oportunidade. E eu não tenho dúvida que quando o cliente faz a conta, e muitos clientes dizem o seguinte, não pode ser só isso. Você tem certeza? Faz de novo a conta para mim. E é óbvio que ele faz opção. Exatamente isso. Cara, que legal. E por isso a importância também de ter uma pessoa muito bem preparada para assessorar o cliente para tomar uma decisão dessa, né? Porque quando você fala, que nem eu tenho as minhas experiências, né, de anos, e todas as vezes que eu tinha a oportunidade de atender um cliente através de um vendedor, ou até através das minhas ações, até mesmo hoje, né? Às vezes quando eu esbarro com algumas pessoas que quando eu falo que eu sou vendedor de consórcio, logo acontece aquilo que você falou. Logo aparece uma oportunidade. E é muito simples, é colocar de uma maneira simples que o financiamento, ele é uma estratégia de compra também, né? E às vezes interessante para algumas pessoas que são imediatistas, né? Existe esse universo de pessoas que são imediatistas, mas a pessoa que faz conta
com um profissional muito bem preparado para poder dirigir ele a tomar uma decisão melhor na vida dele, porque quando você vai contratar um bem de família, vai comprar um imóvel, que é algo que você vai parcelar por 15, 20 anos, você tem que tomar uma decisão, né, muito bem responsável. E o vendedor de consórcio muito bem preparado, eu tenho certeza que o seu time deve ser desse jeito, ele está preparado para poder mostrar esses dois cenários da melhor maneira possível para fazer com que ele tome essa decisão de uma forma muito bem inteligente, muito bem responsável, né? Porque senão acontece o que vem acontecendo, que a gente nota aí, que nem quando aparece muito leilão de imóvel, o que significa? Não significa muitas das vezes que o cliente comprou um consórcio, foi contemplado, comprou o imóvel dele e a casa dele foi a leilão. É muito raro isso acontecer. Normalmente é um cliente que comprou um financiamento, entrou no financiamento sem fazer conta ou fazendo uma conta muito grotesca por uma necessidade pontual e pagou 3 vezes, ou iria pagar 3 vezes mais e não conseguiu pagar. Não é isso? E aí a casa vai a leilão, perde o imóvel, perde o que pagou e o pesadelo aí e perde a família. Porque assim, é um conceito. Imagina que uma pessoa com 40 anos de idade vai financiar um imóvel nos bancos. Ele vai ficar até os 70 anos pagando. E com uma parcela que já está no limite dele. Então imagina, eu quando eu tenho 40 anos, ok, estou aqui, estou trabalhando, estou de forma ativa. E quando você tem 70, que o teu plano de saúde foi lá para cima, que aí você não dá conta de assumir essa parcela. Então, é algo que a aquisição de um bem, tanto de um automóvel, como de um imóvel, como de bens onde você tem juros envolvido, tem que ter uma cautela muito grande, tem que tomar um cuidado muito grande. Exatamente. Porque você tem, como eu disse, uma família. Você acaba começando a ter atritos dentro de casa por não conseguir pagar uma conta. Sim. Não, perder o trabalho já complicou tudo. Né? E o banco, hoje as instituições financeiras, eles têm autonomia para fazer retomada com 2 meses, 60 dias. Imagina, você perdeu o trabalho, perdeu o emprego. Né? Aí você vai ter o seguro-desemprego lá, que muitas das vezes não é tão legal. E aí você tem 6 meses de seguro-desemprego e você, a partir dos 40 anos, já é mais difícil você se recolocar no mercado. Você está morando debaixo de um teto que não é teu ainda, porque você não quitou. Imagina um inferno num cenário desse com 40 anos já. Já começa aí. E se isso não acontecer, e se acontecer com 5 anos, o cenário financeiro de pagamento dessa compra desse imóvel aí já não é o mesmo que iniciou. Já aumentou pelo menos um terço a mais do valor da parcela, que o salário do cara às vezes não acompanhou. E aí ele perde o emprego com 45 anos, imagina só, perde o imóvel, perde a família muitas das vezes pelo desgaste, né? Sim. E aí começa a ter atritos diversificados na parte financeira. Então, ou seja, o consórcio sempre será a melhor saída para as pessoas que queiram fazer algo de forma planejada. Planejada é o quê? Você comprar um bem de uma forma planejada, sem juros e num tempo muito menor que 30 anos, que não tem consórcio de 30 anos. Consórcio muitas das vezes chega a 18, 15 anos, 18 anos, no máximo 20 anos, não 30 anos, 10 anos a mais. E ou seja, muitas das vezes quem compra uma cota de consórcio, você sabe muito bem disso, não termina pagando em 30 anos porque acontece muita coisa dentro desse período. Ou o cliente oferta um lance, já diminui o prazo, né? Não tem os reajustes finais com a diminuição do prazo. Enfim, é só benefício.